A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Mais uma quarta-feira estou aqui para falar um pouco mais da palavra de Deus, tá bom? Já quero falar para você que não me conhece, eu me chamo Andréa Batista e esse canal visa com certeza abençoar a sua vida através da palavra de Deus, tá bom? E eu quero falar para você que ainda não é inscrito. Andréa, eu não sou inscrita no canal ou não sou inscrito. Eu quero falar para você, se inscreva, porque quando você se inscreve, você está dando uma informação para o YouTube. Qual? Que esse conteúdo é importante. E é importante porque é a palavra de Deus. Então, faça o YouTube entender que esse conteúdo que tem a palavra de Deus é uma benção, tá bom? Então, se inscreva. André, eu não sei me inscrever. Aperta esse botãozinho abaixo desse vídeo. Do ladinho tem um botãozinho preto escrito inscreva-se, se inscreva e seja abençoado, tá bom? E abençoe mais alguém compartilhando essa palavra. Então, também comenta e ative o sininho, tá? Que Deus abençoe a sua vida e vamos lá para o tema do vídeo. O tema do vídeo, né, nesse dia é qual? Ponha a sua confiança em Deus. Sim, esse é o tema a qual o Senhor trouxe, né, a mim. E é um tema muito importante, assim como todos. Por quê? Porque é um tema que fala a respeito de confiança. A verdade é que o ser humano, desde que nasce, é necessário a gente ter alguém, né? Alguém ou pessoas para que a gente possa confiar. Vamos lembrar, né? Quando a gente começou a andar, nós precisávamos confiar naquele que estava nos chamando para dar o primeiro passo. O pai, ou a mãe, o tio, o irmão. A verdade é que a gente sempre precisa de alguém para confiar. Afinal, nós não caminhamos sozinhos. Nós não somos pessoas solitárias. Nós precisamos aprender a confiar. Quando você contrata alguém, você precisa confiar que essa pessoa vai cumprir o horário, vai executar a sua ordem, a sua tarefa. Então, ou seja, confiança é necessário para a vida diária, né? É claro que a gente tem aquela certa desconfiança em algumas coisas, como sinal de aviso, como sinal de prudência, porém a confiança é necessária. Só que aí que tá, Andréia, vamos lá, é errado eu confiar no homem? Não é errado. Quando você não põe 100% essa confiança, quando você não põe o coração nessa pessoa. E vamos falar a verdade, muitas pessoas têm se decepcionado, muitas pessoas têm entrado em depressão, em situações realmente emocionais destruídas. Por quê? Porque essas pessoas realmente têm depositado erroneamente a sua confiança no ser humano. Volto a dizer, não é que você vai dizer, eu não confio em ninguém, não vamos generalizar. Você não vai falar, eu não confio em ninguém, acabou, não. Você precisa entender que na sua história, na sua caminhada, vai ter pessoas sim de confiança. Só que, porém, quando a gente fala de seres humanos, a gente está falando de pessoas que são falhas, pessoas que são mutáveis, ou seja, é algo hoje, amanhã pode deixar de ser. E são pessoas falhas que pecam também, tá bom? Então, ou seja, quando que está o erro, Andréia? É quando eu deposito essa confiança em um grau aonde passa do limite. Sim. E por que isso? A Bíblia diz no livro de Salmos 146, diz assim, a partir do 3. Não confieis em príncipe, nem os filhos dos homens, em quem não há salvação. Isso aí. E diz mais no 4. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia, perecem seus pensamentos. E diz assim o 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Olha que profundo, né? Então, eu tô falando aqui de confiança e volto a dizer, confiar nas pessoas é legal, é bom, é importante. Sim, é importante, porque senão você vai ficar uma pessoa realmente totalmente, até mesmo difícil de lidar. Até mesmo porque quando a gente deixa de confiar em alguém, ou nas pessoas no geral, a gente acaba transparecendo isso e não é bom a gente conviver com uma pessoa que é o tempo todo desconfiada, não é verdade? Então, o que o salmista vem dizendo? Ele vem falando a respeito da fragilidade humana. Sim, o ser humano ele é frágil, o ser humano hoje existe, amanhã não existe mais, esse é o ser humano. Mas agora, o que o salmista está dizendo? Ele está chamando, ele está trazendo aqui o conhecimento de que? Da fragilidade humana, mas ele também está nos trazendo conhecimento da grandeza de Deus, do Deus de Jacó. E quem é o Deus de Jacó? É o Deus que foi o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É um Deus que fez a promessa a Abraão e em Jacó e posteriormente estava cumprindo. É um Deus que é fiel. É um Deus que mesmo que Abraão já tinha morrido, mas a sua descendência iria viver o cumprimento daquilo que Deus tinha falado. Porque diz a Bíblia que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Então, volto a dizer, confiar em pessoas em um certo limite é bom e importante e saudável? Sim, só que a gente precisa entender que a nossa confiança maior não pode estar em pessoas, sim,
A nossa confiança maior deve e tem que estar em Deus. Por quê? Porque seres humanos falham, pessoas falham. Eu, Andréia, falho. Mas nós servimos um Deus, nós temos um Deus que está sentado no alto e sublime trono, que não falha, que não erra. Que ainda que faça algo que eu não ache, né, que não me agrade, ou que não me traga uma sensação boa, mas o que ele faz é bom. Porque a Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz, Deus tem um propósito. Então o salmista agora vai lembrar a respeito do Deus de Jacó. Um Deus fiel, um Deus que chamou Abraão, você sabe a história? Ele vai chamar Abraão e vai dizer: Abraão, sai da tua terra e da sua parentela, Abraão. Senhor, para quê? Não, Senhor, olha, você sai, você vai caminhar para uma terra que eu ainda vou te falar. E eu vou te fazer de você, Abraão, pai de multidão. Isso aí. A Bíblia diz que Deus muda o nome de Abraão e de Sara. A Bíblia diz que o nome de Abraão era Abrão, e Deus coloca para Abraão. E o nome de Sarai, Deus coloca para Sara. Aí tem pessoas que falam: Deus acrescentou, diminuiu. A verdade é que Sarai queria dizer mãe de um príncipe, mãe de um povo. Agora, o significado desse nome que foi mudado, a Bíblia diz que é mãe de príncipes e princesa, mãe de uma multidão, mesma coisa Abraão. Ou seja, Deus fez muito além do que eles se imaginavam. Ou seja, se eles não tivessem confiado na promessa de Deus, eles jamais viveriam aquilo que Deus tinha. E vamos falar a verdade, se a gente não confiar em Deus, entender que o que Deus falou, Ele vai cumprir, nós nunca vamos gozar dessa companhia, sabe? Desse caminhar com Deus, entendendo, ainda que o meu hoje é incerto, ainda que o meu hoje eu não consigo ver as promessas, mas eu tenho um Deus que falou comigo. Então a minha confiança tem que estar nele. Uma vez até, a gente estava ali dentro do coletivo andando, e eu ouço até as pessoas às vezes comentando isso, mas eu lembro que Deus, o Espírito Santo, me deu essa revelação lá atrás. Certa feita eu no ônibus, e veio na minha mente, falei: meu Deus, a gente senta no ônibus, e interessante que quem é que está guiando aquele ônibus? Um ser humano. É um ser humano, falível, falho, limitado. Só que a gente deita a cabeça, tem pessoas que dormem e você vai embora. Você não fica toda hora perto do motorista dizendo: ó, motorista, cuidado, hein? Motorista, você tá acordado? Motorista, você tá bem? E esse dia eu ouvi até um relato de alguém dizendo que um motorista, ele saiu, desceu do ônibus e foi para um lugar e ficou lá parado, e todo mundo ficou indignado. E ele falou: olha, o que vocês queriam? A vontade que eu tinha era de pegar esse ônibus e tacar nesse mar e bater ele. Por quê? Porque eu tô cheio de problema. Ou seja, o que Deus me ensinou, André? Muitas das vezes vocês confiam mais em pessoas, é verdade. A gente senta num banco e deixa alguém guiar e confia. Só que muitas das vezes nós não queremos confiar naquele que é imutável, naquele que é poderoso. Então eu quero trazer a sua atenção nesse momento para te dizer: ainda que você confie em pessoas, mas entenda, 100% de confiança só deposite em Deus. Por que tem pessoas, volto a dizer, quero frisar, por que tem pessoas que me ouvem, quem sabe nesse momento, estão desanimadas, estão, como que eu posso dizer, até mesmo fracassadas, né? Como pessoas espiritualmente, porque depositaram demais a confiança em seres humanos. E o que é o ser humano? É pessoas falíveis, pessoas falhas, frágeis, pecadoras. Só que nós precisamos entender que nós temos um Deus. Eu acho lindo, porque certa feita Deus chamou Abraão, sabe de quê? De amigo. Nós não temos um Deus que quer estar distante, mas nós temos um Deus que quer ser o nosso amigo. Um Deus que quer ter a nossa presença perto, quer que nós o busquemos de todo o coração e venhamos confiar nele. Andréia, mas estou passando em situações tão difíceis, Andréia, dentro da minha casa, no meu ministério, a minha saúde, seja a área que você estiver passando, coloque a sua confiança em Deus. Sim, quando a gente passa mal, a gente vai no médico, mas entenda uma coisa: o médico vai até onde ele pode ir, mas o que ele não pode fazer, Deus faz. Então põe a sua confiança em Deus. André, minha casa tá difícil, uma desordem, não tô conseguindo colocar no lugar. Deposite em Deus a sua necessidade e confia nele. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele fará. Por quê? Porque ele conhece a nossa necessidade. Muitas das vezes eu tô aqui falando com você, né? Mas mesmo você perto de mim, muitas das vezes eu não iria saber o que você está passando, se você não me contasse, ou se eu não observasse, ou se o Espírito Santo não me revelasse. Mas temos um Deus que sabe, ele conhece. O salmista diz: ele conhece o meu sentar, o meu levantar, o meu deitar. Ele de longe sonda e entende os meus pensamentos. Só o que ele quer com tudo isso? Confia em mim. Deposite a sua confiança unicamente e perfeitamente em mim. Porque aquele que confia em mim não é abalado.
Aquele que confia no Senhor, alabai, não é envergonhado. Aquele que confia no Senhor, aleluia, vai caminhar, ainda que vai ter dificuldade, mas tem um Deus que vai na nossa frente e peleja por nós. E por que não dizer, Jesus certa feita pregando disse, todo aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e me siga. Ou seja, confia em mim, confia em mim a ponto de ir atrás de mim, confiando que eu tô te guiando pro lugar certo. E ele verdadeiramente está. Então eu quero falar para você, quem sabe que se decepcionou com o evangelho, que vai ouvir vai ver esse vídeo, quem sabe você se decepcionou com o evangelho, se decepcionou com pessoas dentro da igreja. Mas eu sabe por que você se decepcionou a ponto de sair e desviar para o mundo? Porque você precisaria, na verdade, colocar sua confiança em Deus e você colocou em pessoas. Então entenda uma coisa, confia no Senhor. Independente do que você estiver passando agora, nesse momento, confia no Senhor, decida dizer para Deus, Deus, eu decido confiar em Ti. Por quê? Porque o resultado da confiança é paz. O resultado da confiança é você deitar no travesseiro e gozar de uma noite tranquila. Porque enquanto você dorme, Deus, Ele cuida de você. E a Bíblia diz no 3, não confieis em príncipes nem em filhos de homem, em quem não há salvação. Só há salvação em Jesus Cristo. Então não deposite a sua confiança de ser salvo em pessoas. Até mesmo porque essas pessoas também precisam ser alcançadas com salvação por Cristo. Então entenda uma coisa. Nós temos amizades, temos pessoas legais, pessoas de convívio, tudo isso nós temos. Amigos mais chegados que irmão. Mas a verdade é que a confiança precisa ser unicamente no Senhor. E aí eu lembro do texto que o Senhor fala. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passarem pelos rios, eles não te submergirão. Ele não vai te submergir. Por quê? Porque você confia em mim. Se tivesse um ser humano aqui, com certeza você ia fracassar, tá? Essas águas iriam passar por você, se o fogo ia te queimar. Mas por eu estar com você e você confiar em mim. Então fique com essa palavra, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e que você venha a ser renovado, amém? Por Deus, a cada dia que a sua confiança esteja unicamente nele, tá? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Mas por você confiar em mim e não confiar em pessoas, eu sou contigo. Então confia em Deus. Confia em Deus. Eu sei que tem hora que a gente passa cada coisa, que a nossa fé, mas a Bíblia diz que a fé é pelo ouvir da palavra. Enquanto você ouve essa palavra, Deus aumenta a sua fé. Então que você venha realmente, aleluia, bem-aventurado, diz o 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Quem é o seu auxílio nesse momento que você precisa? Pessoas, se forem elas, você com certeza vai fracassar, mas se elas forem um instrumento de Deus na sua vida, você será vitorioso. Então confia no Senhor, coloque a sua confiança no Senhor. Coloque a sua esperança no Senhor e confia que Ele vai fazer em você aquilo que Ele disse que vai fazer. Confia no Senhor. Não deixe o medo te dominar, não deixe a dúvida te dominar. Confia em Deus, porque no momento certo Ele vai bradar na sua vida e vai mostrar para você que quem confia nele recebe vitórias, recebe milagres que mais ninguém poderia fazer. Então entenda uma coisa, eu por exemplo sou casada, tenho 2, 3 filhos, eu sempre digo, o meu amor primeiro, meu primeiro amor não deve estar nos meus filhos e no meu esposo, mas em Deus. E isso é necessário a gente aplicar diariamente na nossa vida para que a gente venha ter uma vida cristã que galga cada dia lugares maiores. Então que a nossa confiança venha estar no Senhor dos Exércitos. Mas que a gente venha olhar para o ser humano não como alguém descartável, que é alguém que a gente não possa confiar, mas alguém que ainda que eu possa confiar, mas é alguém falível, é alguém falho que erra e é limitado. Então a minha confiança 100% é em quem? Em Deus. Então fico com essa palavra, que Deus abençoe a sua vida. E já quero dizer para você mais uma vez, se inscreva nesse canal, tá? Então fique com essa palavra, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e que você venha a ser renovado, amém? Por Deus, a cada dia que a sua confiança esteja unicamente nele, tá? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Então fique com essa palavra, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e que você venha a ser renovado, amém? Por Deus, a cada dia que a sua confiança esteja unicamente nele, tá? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.